3 horas em ponto, está no ar nos Trilhos da Misericórdia, com a apresentação do missionário Silvano Rocha. Muito boa tarde, Silvano. Boa tarde, amigos ouvintes da Centro Minas FM. Boa tarde, Nelson. Uma alegria hoje estar contigo e também poder estar presente no dia que você, agora, como membro da Academia Curvelana de Letras, então quero aqui também expressar ao vivo a minha gratidão de poder participar dessa graça na sua vida. Amém, muito obrigado. Eu que agradeço pela companhia, pela presença sua, de sua esposa, nesse momento que marca também a minha trajetória nesta terra. E a turma de casa que vai participar com a gente, deixando aí o seu pedido, seu agradecimento, fazendo a sua indicação de oração, direto no WhatsApp, mensagem de texto, aqui para o Silvano, 9907-9420. E hoje o tema que nós vamos meditar é que nós somos nós os responsáveis pelas próprias decisões. E tem uma história que vem nos ajudar. É a história da cenoura, do ovo e do café. Uma filha se queixou a seu pai sobre sua vida e de como as coisas estavam tão difíceis para ela. Ela já não sabia mais o que fazer e queria desistir. Estava cansada de lutar e combater. Parecia que assim que um problema fosse resolvido, um outro surgia. Seu pai, um chefe, levou-a até a cozinha dele. Encheu 3 panelas com água e colocou cada uma delas em fogo alto. Em uma, ele colocou cenouras. Em outra, colocou ovos. E na última, pó de café. Deixou que tudo fervesse. Sem dizer uma palavra, a filha deu um suspiro e esperou impacientemente, imaginando o que ele estaria fazendo. Cerca de 20 minutos depois, ele apagou as bocas do gás, pescou as cenouras e as colocou em uma tigela. Retirou os ovos e os colocou em uma tigela. Então pegou o café com uma concha e o colocou em uma tigela. Virando-se para ela, perguntou: "Querida, o que você está vendo?" "Cenouras, ovos e café," ela respondeu. Ele a trouxe para mais perto e pediu-lhe para experimentar as cenouras. Ela obedeceu e notou que as cenouras estavam macias. Ele então pediu-lhe que quebrasse um ovo. Ela obedeceu e, depois de retirar a casca, verificou que o ovo endurecera com a fervura. Finalmente, ele lhe pediu que tomasse um gole do café. Ela sorriu ao sentir seu aroma delicioso. "O que significa, pai?" Ele explicou. Que cada um deles havia enfrentado a mesma adversidade, a água fervendo, mas que cada um reagira de maneira diferente. A cenoura entrara forte, firme e inflexível, mas depois de ter sido submetida à água fervendo, ela amolecera e se tornara frágil. Os ovos eram frágeis. Sua casca fina havia protegido o líquido interior. Mas depois de terem sido fervidos na água, seu interior se tornara mais rijo. O pó de café, contudo, era incomparável. Depois que fora colocado na água fervente, ele havia mudado a água. Ele perguntou à filha: "Qual deles é você, minha querida? Quando a adversidade bate à sua porta, como você responde?" "Você é como a cenoura que parece forte, mas com a dor e a adversidade você murcha, torna-se frágil e perde sua força? Ou será você como o ovo, que começa com um coração maleável, mas que depois de alguma perda ou decepção se torna mais duro, apesar da casca parecer a mesma? Ou será que você é como o pó de café, capaz de transformar a adversidade em algo melhor, ainda do que ele próprio?" Somos nós os responsáveis pelas próprias decisões. Cabe a nós
somente a nós, decidir se a suposta crise irá ou não afetar nosso rendimento profissional, nossos relacionamentos pessoais, nossa vida, nossa intimidade com Deus, enfim. Meu irmão, minha irmã, nessa história, e tem uma passagem em Coríntios, capítulo 1 Coríntios 10, 13, que o Senhor fala que nós temos que, quando nós passarmos pelos sofrimentos, pelos problemas, as tribulações, as tentações, Ele nos dá o meio de suportar e de sair delas. Então, na nossa vida, quando passamos pelos problemas, e os problemas vão existir, quando Jesus nos convida, nos chama a segui-lo, e mesmo que nós não segui-los, os problemas serão maiores, mas se nós o seguirmos, ele fala que aquele que quiser me seguir, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz a cada dia e me siga. Mas por outro lado, o Senhor vai dizer que Ele é o Deus da paz. Não é o Deus da desordem. Não é o Deus que está fora da paz. Ele vai dizer que no mundo tereis as tribulações, as aflições, mas tenhais a paz em mim. Então, na nossa vida, nós precisamos, a cada situação, enfrentar a situação, e enfrentar, eu não fugir da situação, mas com a graça de Deus, com Deus ali, eu preciso enfrentar. Por exemplo, se o problema é em casa, na família, eu não vou fugir da família, deixar, abandonar. Não, eu preciso enfrentar. Se o problema é um problema profissional, com alguém do ambiente que eu convivo, seja do trabalho, da escola, eu preciso enfrentar aquela situação, mas em Deus e com Deus. E aí pedir a graça, e Deus nos fala lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13, que Ele nos dá os meios de suportar. Então eu preciso suportar ali a tempestade, as coisas que nos passam na vida, elas são passageiras. Depois da tempestade vem a bonança. Eu preciso enfrentar aquela situação. E aí também o Senhor nos vai dar os meios de sair dessa situação, ou seja, de superar e de vencer. Então o caminho, sempre que eu e você estivermos com um problema, como essa filha que estava, e ela falava que estava cansada de lutar, de combater, que cada dia surgia uma situação difícil, que parece que quando um problema era resolvido, outro surgia. E aí tem essas comparações da cenoura, do ovo, do café. Então tem gente que ali parece que é uma pessoa rígida, ou parece que é uma pessoa forte, mas quando vem a situação, a pessoa se desmancha, não consegue, não tem o equilíbrio emocional, começa a chorar, mas ali não consegue resolver a situação. Outras pessoas parece que é mole, maleável, mas se torna dura, também não consegue pensar direito, não consegue resolver. Mas outras pessoas, como é o caso do café, essa pessoa é capaz de transformar a adversidade em algo melhor, tirar um bem daquela situação. E a palavra de Deus em Romanos, capítulo 8, 28, diz que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Mas eu preciso buscar a graça de Deus. Reconhecer em Deus qual o bem que Ele quer nos dar nessa dimensão. E Deus está presente em todos os momentos. No livro de Josué, capítulo 1, versículo 9, está escrito assim: Não te ordenei ser firme e corajoso, não temas e não te apavores, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andes. Também na carta, no Crônicas, capítulo 15, versículo 7, está escrito: Quanto a vós, sede firmes, e que vossas mãos não se enfraqueçam, pois vossas ações terão sua recompensa. Então o Senhor, Ele vai nos recompensar pela nossa perseverança, quando nós lutamos com Ele.
E o último citação bíblica, Romanos capítulo 12, versículo 11 e 12. Sede diligentes, sem preguiça, fervorosos de espírito, servindo ao Senhor, alegrando-vos na esperança, perseverando na tribulação, assíduos na oração. Então, quando vier as situações, aqui na carta de São Paulo aos Romanos, é preciso a gente perseverar na tribulação, assíduos na oração, não perder a esperança, alegrando-vos na esperança. Olha o conselho: persevera na tribulação, assíduos na oração, então é oração constante, alegrando-vos na esperança, não perca a esperança, fervorosos de espírito, ser diligente, não é ficar com preguiça, desanimado diante das situações, e aí Deus concederá a vitória. Mas nessa busca nossa, nessas decisões, nessas escolhas, então toda escolha ela implica em uma renúncia e em uma consequência. Nós temos que estar preparados para isso. Toda escolha ela implica em uma renúncia e uma consequência. Infelizmente, tem situações que nós passamos e tem até situações que nós estamos propensos a sentir aquela dimensão de ser coitado, de permanecer naquela situação. Porque quando nós permanecemos assim por causa das carências, então as pessoas olham para nós. Então parece que naquele momento que a gente está necessitado, que a gente tem mais cuidado. Então a gente também corre esse risco. Uma outra dimensão que a gente tem que olhar é que as decisões que nós tomamos hoje irão determinar como será o nosso amanhã. Quais as decisões, quais as escolhas? Então é preciso pedir ao Senhor o equilíbrio. O equilíbrio diante de qualquer sofrimento, e nós vamos ter. Nós vamos passar por perdas de entes queridos, enfermidades, situações profissionais, situações familiares, até mesmo situações na fé. E aí a gente tem que enfrentar essas situações e pedir a graça de Deus. Santo Agostinho, ele vai dizer em uma frase: o mundo é um livro, e quem fica sentado em casa lê somente uma página. Esse sentado em casa é o quê? Aconteceu alguma coisa, eu fujo da situação, eu me isolo, eu não quero enfrentar, eu não estou aberto a novos desafios. Esses novos desafios é eu crescer mais como pessoa, como cristão, é eu ser melhor no meu trabalho, é eu ser melhor nos relacionamentos, tudo isso segundo a vontade de Deus. Hoje eu quero rezar com você e por você, meu irmão. Se você é essa pessoa que quando acontece uma adversidade, um sofrimento, e aí você é como essa cenoura, você murcha, torna-se frágil, perde sua força, eu quero rezar pedindo ao Senhor que você tenha essa força. Ou você que parece que é uma pessoa que tem um coração maleável, mas depois de alguma perda ou decepção, você se torna duro. Apesar da casca ser a mesma, como o ovo, mas se torna duro ali. E não mais se abre à graça de Deus, resiste. Eu quero rezar também por você. Rezar pela sua intenção e rezar para que você tire da sua adversidade, do seu sofrimento, um bem para a sua vida. Concluindo esse momento de reflexão, Santo Agostinho vai dizer que Deus é inacessível ao mal. Mas se Deus permitisse o mal, era para evitar um mal maior ou para dar um bem maior. Então Deus não quer o seu mal, Ele quer sempre o seu bem, mas de todo mal, Deus tira algo de bom para a sua vida. Deus seja louvado nesse momento, honrado e glorificado. Nós temos pedido de oração, Nelson? Sim, a Berenice, aniversariante de hoje, te pediu para colocar o nome dela na oração, a Berenice de Tivira,
A Eva está dizendo: oi, tudo bem? Peço oração para mim e toda a minha família. Deus abençoe vocês. A Liliane também participa, pedindo oração por todos os seus familiares. A Alessandra, boa tarde. Silvana, boa tarde, Nelson. Peço oração por mim e para minha filha, Ana Luísa. E meus netos, Nicolas e Sofia. Também o Enzo. Para o meu genro, João. E todos vocês aí da rádio. Maria Goretti, boa tarde, Silvano. Peço oração para toda a minha família e que as bênçãos de Deus sejam concedidas. São esses os pedidos de hoje. Convido você a se colocar uma atitude de oração. Se você puder, feche os seus olhos. Eleve o seu pensamento a Deus. Quero colocar também as pessoas que me pediram oração, o Alex, Salles. Quero colocar pessoas que estão passando por enfermidades, rezar pedindo a graça de Deus por elas. Famílias que estão passando por situações difíceis. E de maneira especial a Berenice, pelo seu aniversário, para Eva, a Liliane, a Alessandra, Maria Goretti, pelas suas vidas, pelos seus familiares, pelas intenções que estão no coração. Quero rezar também por você que não enviou o seu pedido, mas ele está no seu coração e que a palavra de Deus alcançou. Você que se sentiu em uma situação, talvez querendo pedir a Deus uma graça para um equilíbrio emocional, psíquico, afetivo, espiritual, familiar, profissional. E nós temos que ter a nossa vida segundo a vontade de Deus. A nossa vida é uma vida que é ordenada. Deus fez as coisas para que se tenha ordem. Essa ordem é um equilíbrio. Nós vemos equilíbrio no próprio mundo. Nós temos o equilíbrio também nas coisas espirituais. Mas esse equilíbrio precisa estar na nossa vida, de maneira ordenada, segundo a vontade de Deus. Quero te pedir a Ti, Jesus, por cada uma dessas pessoas, por aquilo que elas estão passando em desordem na vida pessoal, familiar, profissional, na vida espiritual, nas emoções, nos sentimentos, nos afetos, na sua vida de fé, na sua caminhada, pedindo a Ti, Jesus, que o Senhor vá de encontro a todas essas situações, pedindo a Tua misericórdia, Papai do céu, por todas essas realidades. Pessoas que estão sem o equilíbrio emocional, pessoas que estão vivendo a ansiedade, a depressão, tantas enfermidades, enfermidades da alma, enfermidades espirituais, pedindo ao Senhor que vá ao encontro a essas realidades. Convido você, meu irmão, minha irmã, que reze comigo essa oração que o Senhor nos ensinou. Essa que é a oração mais poderosa que existe, que nós podemos rezar. A oração que foi o próprio Jesus que nos ensinou. Então, a todo momento, nós podemos rezar. Podemos pedir ao Senhor a graça, a força. Pedir a Ele que nós possamos viver cada palavra que rezamos e que Ele nos dê essa graça de sermos aquilo que o sonhou para sermos. E que nós somos os responsáveis pelas nossas próprias decisões. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor possa nos abençoar o nosso dia, a nossa semana. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Aproveitando a oportunidade, quero rezar também essa Ave Maria. Nós estamos chegando o dia de Todos os Santos, o dia de finados. Rezar por todos os entes queridos de vocês ouvintes que já estão na eternidade, pedindo a graça de Deus.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Uma alegria, Nelson, estar contigo mais uma vez. Deus abençoe. Amém. Você também. Até semana que vem. Se Deus quiser.